Bom dia, amada igreja. Hoje o nosso tema, na série de mensagens proposta aqui pela igreja, em cima do livro do Timothy Keller, uma igreja centrada no Evangelho, nós temos um tema bastante interessante, um tema não muito pregado nas igrejas, mas que traz muitas discussões acaloradas, muitos debates no nosso meio, que é justamente a questão do engajamento cultural da igreja. E a grande pergunta que se faz é: como nós cristãos, ou nós como igreja de Cristo, devemos nos relacionar com a cultura que nos cerca? Há poucas semanas atrás, houve uma grande demonstração nas ruas do nosso país contra a corrupção. Vocês lembram desse domingo? Acho que foi há 2 semanas atrás, mais ou menos. E eu faço parte de um grupo de WhatsApp de vários pastores, e não deu outra. Surgiu a grande discussão se um pastor deve estar presente numa marcha dessas ou não. E o grupo se dividiu. Alguns disseram não, de jeito nenhum. O pastor não deve se envolver em política, não deve se envolver nesses assuntos. O papel do pastor é dentro da igreja, lá que é o lugar dele. E outros pastores, com muito orgulho, mostravam a sua camisa verde e amarela, escrita Jesus, e lá demonstrando nas ruas da cidade o seu descontentamento com a corrupção. Qual deve ser o nosso relacionamento como cristãos com a cultura que nos cerca? E o texto básico na Bíblia que eu gostaria de usar para refletirmos sobre esse assunto é um texto bastante conhecido que está lá em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: Portanto, irmãos, quando vem a palavra portanto na Bíblia, ela sempre nos alerta que veio algo antes. Paulo, nos capítulos 1 a 11, lançou bases teológicas para agora, com a palavrinha portanto, nos alertar que ele vai aplicar de forma prática aquele ensinamento teológico, aquela base teológica que ele lançou nos primeiros 11 capítulos do Evangelho de Romanos. Do Evangelho Romanos, não, da carta aos Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E agora o versículo 2 é muito interessante. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse texto aqui, justamente Romanos 12, 2, é usado pelos 2 grandes modelos de engajamento cultural que nós temos nas igrejas. Um é o modelo da hostilidade ou da indiferença em relação à cultura que nos cerca. E eles vão dizer, olha, Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então nós devemos ser, no mínimo, indiferentes em relação à cultura que nos cerca, talvez até hostis. Já o outro grupo, o grupo que fala, não, nós devemos nos engajar culturalmente, eles vão usar a segunda parte do versículo 2, que diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eles vão dizer, não. Nós não devemos ser hostis com a cultura que nos cerca, e sim ter uma atitude de transformação dessa cultura. E esse é o debate e essa é a reflexão que nós queremos seguir nessa manhã e tentar chegar num resultado. Como os cristãos devem se relacionar
com a cultura que o cerca. Um grande estudioso desse assunto é Richard Niebuhr, e ele escreveu um livro clássico sobre esse tema, cujo título é Cristo e a Cultura. E Niebuhr identificou 5 maneiras diferentes como igrejas e cristãos lidam com a cultura na qual eles estão inseridos. Como eu já disse, existem os modelos de hostilidade ou de indiferença cultural. Quem é adepto dessa linha vai dizer a igreja e Cristo são contra a cultura que o cerca. Há um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. A visão se restringe para dentro da igreja, para que esse corpo de Cristo aqui seja formado, mas não há uma visão para fora da igreja. É o modelo que nós chamamos modelo da contracultura. Ou outros, que também têm uma visão negativa da cultura, vão falar que Cristo e a igreja vivem num constante paradoxo em relação à cultura. São 2 coisas que se chocam. São 2 coisas que convivem, mas estão em constante atrito um com o outro. É o modelo que nós chamamos modelo dualista, onde os cristãos são vistos como cidadãos de 2 reinos. E você talvez já tenha tido essa experiência. Você, de domingo, vive no reino da igreja e durante a semana vive no reino deste mundo. E nem sempre essa convivência é fácil. Muitas vezes ela é cheia de atritos, mesmo para nós, cristãos. Então, o modelo dualista, ele vê os cristãos como cidadãos de 2 reinos diferentes, um reino sagrado e outro secular. O rótulo, esse nome 2 reinos, se originou do ensino de que Deus governa toda a criação por meio do reino comum, no qual as pessoas agem pela revelação natural de Deus, e do reino redentor, no qual os cristãos são governados pela revelação especial de Deus. Então, esses 2 modelos de relacionamento com a cultura são os modelos que têm uma visão negativa da cultura. Que a cultura entra em choque com a igreja. Ou a igreja deve ser indiferente em relação à cultura. A igreja não deve se envolver com cultura. São igrejas que normalmente colocam padrões que estão diretamente em confronto, em paradoxo com a cultura que o cerca. Então, são igrejas onde o pastor tem que usar terno e gravata para pregar, onde a equipe de louvor não poderia estar de chinelo e de bermuda tocando, como nós vimos hoje, onde certos estilos de música não podem ser usados dentro da igreja, então só pode tocar piano clássico, órgão e certos hinos tradicionais, porque aquilo lá faz parte do reino redentor. Já forró e outros ritmos não faz, é do reino deste mundo. Então nós separamos. Então, na igreja, a gente se veste de um jeito, se porta de um jeito, fala de um jeito, vive de um jeito, que é bem diferente lá de fora. Lá é o mundo. Um modelo bastante comum entre nós. Então, quem é adepto dessa linha de hostilidade ou indiferença cultural, esses cristãos e essas igrejas desconsideram a cultura que está ao redor delas e dão a sua atenção central para dentro da igreja, especificamente em relação à conversão das pessoas e ao crescimento espiritual delas. E nós concordamos com isso, não é verdade? Que nós devemos dar atenção na pregação do Evangelho, na conversão das pessoas e no seu crescimento espiritual. Portanto, o foco de quem tem uma visão negativa da cultura está
o foco é que a responsabilidade cristã não inclui transformar ou redimir a cultura que nos cerca. Isso não é nosso papel como cristãos. E sim, nosso papel é exclusivamente edificar a igreja. Com isso, esse modelo vai ter uma forte ênfase evangelística, missionária e de discipulado pessoal, de forma natural, por causa dessa ênfase de choque ou de indiferença em relação à cultura. E a sua visão é que o mundo não vai ser transformado pela redenção da cultura. E sim, o mundo vai ser transformado pela transformação de um coração de cada vez. Uma pessoa após a outra que vai ser transformado individualmente, e isso vai ter uma influência, então, na sociedade. Conforme o número de cristãos aumentar, consequentemente também a sociedade vai melhorar. Essa visão desse modelo. E como eu já disse, há uma visão bastante negativa em relação à cultura. Tentar melhorar a cultura, mesmo que indiretamente, não é um alvo apropriado aos cristãos, e muitos até entendem que é impossível mudar o reino deste mundo, a cultura deste mundo. Quem é adepto desse modelo cultural? A origem dele provavelmente está num momento histórico do século XVII que nós chamamos o pietismo. O pietismo surgiu dentro da igreja luterana na Alemanha e teve forte influência em toda a Europa, nos evangélicos dos Estados Unidos, e de lá veio para cá, né? Porque nós somos fortemente influenciados por o que acontece nos Estados Unidos. Outras pessoas são, por exemplo, Dwight Moody, lá em Chicago, foi um grande evangelista, ele é um forte adepto desse modelo, e outros mais. Agora, qual é o perigo se nós levarmos esse modelo a ferro e fogo? É da igreja se tornar completamente alienada do meio no qual ela vive. Ela forma pessoas que, de repente, não têm mais nada a ver com a cultura, com a cidade, com o meio no qual ela vive. Ela constrói muros enormes ao seu redor, com o intuito de se proteger, e não tem mais uma influência para fora, deixa, em último caso até, de ser sal e luz neste mundo, porque toda a sua visão está para dentro da igreja. Esse seria o grande perigo desse modelo. A alternativa são 3 outros modelos, que nós denominamos de modelos do engajamento cultural. Se o primeiro é da indiferença ou hostilidade, essa segunda linha, ela quer se engajar culturalmente na sociedade. E ela vai fazer isso com focos e ênfases diferentes. Alguns vão dizer, não, a igreja faz parte da cultura na qual ela está inserida. Quem é adepto dessa linha reconhece que Deus trabalha em todas as culturas. E que existem coisas boas em todas as culturas e coisas ruins. A cultura não é per se somente negativa. Ela também tem como produto coisas boas, positivas. A democracia, certos tipos de arte, certos tipos de organizações sociais, cientistas não cristãos também têm avanços tecnológicos bons, fantásticos, são positivos para a gente também.
Então, nem tudo na cultura, per se, é ruim, é negativo. E a igreja faz parte dessa cultura. Mesmo que eu construa um muro enorme ao redor da minha igreja, cada um de nós é fruto da cultura na qual está inserida. Nós falamos português, nós gostamos de um ritmo um pouco mais caliente, nós comemos arroz e feijão. Nós somos frutos da cultura na qual nós somos inseridos. Nosso modelo ético-moral é influenciado por essa cultura, a cultura onde nem tudo é preto e branco, existe uma zona cinzenta muito grande, a zona do jeitinho, a zona do vamos tentar que dá certo. Então nós somos frutos da nossa cultura. E eles então vão dizer, não, Deus trabalha na cultura e nós como igreja devemos buscar maneiras para ratificar esse fato. Nós devemos mostrar o que existe de positivo dentro da cultura também como igreja. E resgatar essas coisas boas que Deus faz em cada cultura. Outros vão dizer, não, a igreja está acima da cultura. Por meio de Cristo, a complementação do que há de bom na cultura deve ser, a igreja deve construir em cima dos aspectos positivos de cada cultura. Ela deve identificar e construir em cima desses aspectos. E por fim, o último modelo é o que nós chamamos a igreja transformando a cultura, que busca transformar todas as áreas da cultura por meio de Cristo. Bem, isso foi o que Niebuhr identificou. Esses diferentes modelos, essas diferentes maneiras de igrejas se relacionarem com a cultura. A grande questão é que nenhum desses modelos está totalmente errado e nem totalmente certo. Talvez vocês tenham percebido isso. Enquanto o modelo da indiferença, ele é negativo demais em relação à cultura, ele constrói muros altos demais ao redor da igreja, muros irreais. Os modelos de engajamento correm o risco de superadaptar a igreja ao meio na qual ela vive. A igreja sempre vai ter, por um lado, um choque com a cultura, mas, por outro lado, é fruto da cultura na qual ela está inserida. Então, ambos os modelos pecam na sua visão muito unilateral, no seu radicalismo. Nós vemos, nos últimos dias, nos últimos anos, décadas, um crescente reconhecimento de que há sim uma relação entre a igreja local e o meio no qual ela vive. E nós temos também no nosso meio, cada vez mais, esse reconhecimento e movimentos de igrejas tentando encontrar o modelo de equilíbrio. Isso não é fácil. Nós temos o movimento de crescimento da igreja, como, por exemplo, a igreja de Willow Creek, de Bill Hybels, que vai dizer, nós precisamos reinventar a igreja por causa da sua falta de pertinência em relação à cultura na qual ela está inserida. Se a igreja não se reinventar, ela vai perder relevância na sociedade. Aí sempre aparece a palavra da relevância. Será que nós concordamos com isso ou não? Outros vão dizer, por exemplo, do movimento da igreja emergente, que a igreja precisa ter um encontro missionário com a cidade, com a cultura na qual ela está inserida.
Ela não pode se fechar para dentro das suas quatro paredes. Outros representantes desse movimento são, por exemplo, os neocalvinistas, a direita religiosa nos Estados Unidos, que quer conquistar o poder político para instituir um Estado fundamentado em valores cristãos. Outros são Abraham Kuyper, lá da Holanda, que teve uma forte influência sobre a igreja presbiteriana no Brasil, com o modelo da cosmovisão cristã. Outros são Francis Schaeffer, que trabalhou na Europa e combateu muito essa construção de cercas altas ao redor da igreja, dizendo, olha, dentro da igreja nós somos uma coisa, fora da igreja nós somos outra. Então vocês estão percebendo que esse tema não é um tema meramente teórico, mas ele influencia a nossa vida. Ela tem muito a ver da maneira como nós celebramos cultos, maneira como nós nos organizamos como igreja, mas também da maneira como nós, cristãos, vivemos na sociedade na qual nós estamos inseridas. E eu vou tentar construir com vocês, à luz daquilo que Timothy Keller faz no livro dele, uma posição equilibrada biblicamente sobre essas posições bastante antagônicas que existem. E para isso eu gostaria de fazer e responder 3 perguntas a nós. A primeira pergunta é: devemos ser pessimistas ou devemos ser otimistas em relação à cultura que nos cerca e sobre a possibilidade de mudanças culturais? Se a Bíblia nos ensina que devemos ser pessimistas, então nós devemos nos afastar da cultura. Se a Bíblia nos ensina que devemos ser otimistas, então nós devemos abraçar a cultura. E o interessante é que nós notarmos que a Bíblia não é nem otimista nem pessimista em relação à cultura, e sim bastante realista. Nós vamos ver na próxima parte da mensagem, mas a Bíblia ela não toma uma posição nem a favor e nem contra a cultura. Será que é possível mudar culturas? Será que a transformação cultural é viável? James Hunter estudou isso, estudou como que mudanças culturais acontecem. No seu livro To Change the World, ele analisa detalhadamente como ocorrem mudanças culturais. E ele vai dizer que culturas mudam principalmente de cima para baixo, e não de baixo para cima. Elas fluem, essas mudanças culturais fluem dos centros urbanos e acadêmicos para o interior. As mudanças culturais acontecem quando redes de causas comuns incluem diferentes campos culturais e eles trabalham de mãos dadas. Então, o campo empresarial, acadêmico, artístico, eclesiástico. Mudanças culturais nunca são simples e não existe fórmula pronta para alcançá-las. Pois a cultura é um produto da história e não somente de ideias. Portanto, mudança cultural é um processo extremamente complexo. E nós, como igreja, queremos ser os autores centrais de um processo de mudança cultural, pode ser um peso grande demais para nós como igreja. Não sei se vocês já viram essa posição. Nós precisamos votar somente em candidato crente, porque somente um candidato crente pode fazer coisas boas para o bem comum. Já tivemos essa postura na igreja brasileira.
E aí, de repente, nós percebemos que candidatos crentes praticaram atos de corrupção, ou não foram bons prefeitos, governadores, e de repente nós percebemos que pessoas não crentes, em alguns casos, tinham posições éticas mais corretas e governos melhores do que candidatos crentes. É isso o que James Hunter está dizendo. Nós acharmos que somente gente crente tem as soluções desse mundo é talvez até uma certa arrogância nossa como igreja. Nós pensamos que somos os únicos agentes culturais positivos nesse mundo, beira a arrogância cultural. Pois processos de mudança cultural são muito mais complexos do que meramente ter a igreja como ator para isso. Por outro lado, se isolar da sociedade, construir um muro alto ao redor da igreja, também não é a postura correta, porque nós temos que ser sal e luz lá para fora. Nós temos que influenciar com o evangelho este mundo. Portanto, a resposta à primeira pergunta, se devemos ser pessimistas ou otimistas em relação à possibilidade de uma mudança cultural, a resposta seria, devemos ser bastante realistas. De vermos que Deus age também fora da igreja. Que a ação de Deus não está limitada somente ao nosso meio. Que não existe apenas gente boa no nosso meio. Por outro lado, nós temos sim responsabilidades com o mundo que nos cerca. Vamos para a segunda pergunta. Será que a cultura que nos cerca é boa e redimível, ou ela está fundamentalmente caída? Será que ela é boa ou ela é ruim? Se ela for boa, devemos abraçá-la. Se ela for ruim, devemos nos afastar dela. Um grande teólogo que aqui é citado muitas vezes nesse púlpito é Carson. E Carson analisou essa questão avaliando os 5 modelos de Niebuhr no seu livro Cristo e Cultura, uma releitura. E ele vai dizer, então, que os diversos modelos de engajamento cultural falham em fazer justiça à plenitude da metanarrativa bíblica. Isto é, considerando os estágios centrais na história da redenção de Deus. Ele vai dizer, se você colocar a criação e avaliar somente o momento da criação na história da humanidade, você vai sublinhar a bondade da criação. Deus fez esse mundo de maneira boa, perfeita, e fez nós humanos de maneira muito boa, à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós vamos ter uma visão bastante positiva da criação e da cultura, se nós tivermos em mente apenas o momento histórico salvífico da criação. Nós vamos sublinhar que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos sublinhar que a graça comum de Deus está presente em todos os seres humanos. A graça comum. Mas se nós tivermos apenas o momento da criação como foco, nós podemos nos tornar bastante ingênuos quanto à real necessidade que as pessoas têm do Evangelho, de Cristo, e que a revelação geral não é suficiente para orientar o nosso trabalho. Precisamos de algo a mais. Esse é o risco
aqueles que têm a criação por momento central da metanarrativa bíblica, que é o modelo dos dois reinos, que separa reino da igreja, reino do mundo. Carson vai continuar dizendo, outros colocam o momento da queda como o momento central na história da humanidade. Eles vão colocar toda a ênfase e realçar os efeitos da queda na humanidade, do pecado, e de como o pecado destruiu todas as áreas da nossa vida e, portanto, está presente em todas as culturas. E quem coloca a queda como momento central da metanarrativa bíblica, ele vai entender que em cada cultura estão presentes os ídolos anticristo, e eles precisam ser combatidos. Quem coloca a queda como momento central da história da humanidade, muitas vezes está incapaz de apreciar o trabalho feito por pessoas não cristãs, porque só vem o pecado e não a graça comum de Deus agindo. Esse é o modelo adotado por aqueles que nós chamamos de transformacionistas. Incapacidade de apreciar o trabalho de não cristãos e as contribuições positivas deles para a humanidade e até mesmo para nós. Eu não sei se foi um cristão que inventou o violão, mas nós usamos ele para glorificar a Deus. Eu não sei se foi um crente que descobriu como fazer um microfone, mas nós usamos ele para glorificar a Deus. Eu não sei quem que inventou o data show, se for um crente, mas é uma contribuição boa que nós usamos para o culto. Eu não sei quem que inventou o relógio, mas nós usamos para marcar o início e fim dos nossos cultos. Vocês estão entendendo? Carson continua e vai dizer, outros, e aqui eu acho que nós estamos muito fortemente incluídos, colocamos a redenção de Cristo como o momento central da metanarrativa bíblica. Quem coloca a redenção, a cruz de Cristo como o momento central da história da humanidade, e nós colocamos isso dessa maneira, ele vai enfatizar que Deus age com o intuito de chamar e criar um novo povo. Primeiro o povo de Israel no Antigo Testamento, depois a igreja que somos nós. E esse novo povo tem uma nova humanidade, somos nova criatura em Cristo. E como temos uma nova humanidade, nós devemos revelar ao mundo com a nossa vida, que está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, que nós podemos viver nesse mundo de maneira diferenciada. Portanto, quem coloca a cruz de Cristo como momento central da metanarrativa bíblica, ele vai ter uma postura de contracultura. A igreja deve ser um contraponto à cultura que nos cerca. Mas há um risco. O risco é que nós façamos uma distinção radical demais entre mundo e igreja, subestimando os níveis de pecado dentro da igreja. E não somente isso, mas também que a graça comum opera neste mundo. Por fim, existem aqueles que colocam a glorificação, o fim dos tempos, no centro da metanarrativa bíblica. Eles vão enfatizar que Deus vai restaurar toda a sua criação. Ele vai curar todas as nações. Os mortos serão ressurretos e todos nós viveremos na Nova Jerusalém. Quem enfatiza esse momento histórico é quem nós denominamos modelo da relevância. Mas
quem é adepto desse modelo tem que cuidar para não cair no risco de dizer que a criação já foi restaurada completamente, porque ainda não foi completado. Nós ainda vivemos num mundo pecaminoso. Nós ainda vivemos num mundo onde o leão come a corça. Nós ainda vivemos num mundo onde nós erramos uns com os outros, apesar de sermos nova criatura. É o famoso já redimido, mas ainda não glorificado. E nós vivemos nessa constante tensão também dentro da igreja. Nós já somos o corpo de Cristo, mas ainda vivemos no mundo pecaminoso. E cada um de nós sente isso no dia a dia. Portanto, o grande risco é desconsiderar a escuridão da cultura humana e não tratar com seriedade a queda. Como buscar, então, o equilíbrio teológico, que seria a última parte desta mensagem? Algumas questões que eu gostaria de deixar para os irmãos. Primeiro, sob a perspectiva da criação, nós precisamos levar em conta que a Bíblia valoriza o mundo físico, criado por Deus de maneira boa. O mundo físico, a criação de Deus, é uma obra de arte e de amor realizado pelo Criador. Grande parte da obra de Deus nesse mundo consiste no prazer que Ele sente de dia após dia sustentar e cultivar a criação. A palavra de Deus nos diz: se Deus não segurasse o mundo nas suas mãos, ele não poderia persistir. E se Deus segura esse mundo nas suas mãos, ele tem um objetivo com isso. Salmo 65, 9 a 13 diz: cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões, tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se encobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Adão e Eva receberam a ordem de ser frutíferos e de se multiplicar e de ter domínio sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Michael Allen, citado por Timothy Keller, ele vai dizer, em resposta a esse texto: espremido entre as afirmações divinas sobre a boa qualidade da criação, essa ordem sugere que as atividades familiares, sociais, políticas e econômicas são parte das boas intenções de Deus para o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus já havia previsto com a sua criação que nós trabalhássemos,
que nós exercêssemos as nossas profissões, que nós teríamos filhos, que nós gastaríamos tempo dentro da família, e que isso não é apenas um trabalho secular, e sim que isso é um trabalho também espiritual. Você já encarou a tua profissão não somente com um trabalho secular, e sim com uma visão espiritual? O jardim é entregue aos seres humanos para ser cuidado e cultivado. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Keller vai dizer em relação a esse texto: se o próprio Deus tanto cultiva e sustenta a criação física, quanto salva almas por meio de sua verdade, como alguém poderia afirmar que o trabalho de um artista, ou de um banqueiro, ou de um arquiteto, ou de um construtor é secular, e que apenas ministros profissionais do Evangelho realizam a obra do Senhor? Essa afirmação de Keller nos faz pensar sobre o nosso conceito de vocação, nos faz pensar se somente pastores e missionários são vocacionados pelo Senhor, ou será que você não é vocacionado também pelo Senhor para exercer um papel especial neste mundo, dentro das suas características de dons, de personalidade, de formação? Ou será que somente os pastores foram chamados para uma tarefa específica neste mundo, e você não? Isso vai um pouco contra o nosso conceito de chamado, de vocação. O que nós podemos aprender da questão do momento histórico da queda na metanarrativa bíblica? Se na criação o mundo físico é realçado e mostrado a bondade dessa criação feita por Deus de maneira perfeita, e que toda ação dentro deste mundo físico de Deus é tarefa nossa, faz parte do plano original de Deus, a metanarrativa da queda vai nos dizer e narrar a maldição de Deus sobre Adão e Eva, depois que pecaram. Gênesis 3, 17 e 19 diz: e o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Michael Allen vai comentar esse texto dizendo: a morte e o pecado limitam o potencial de toda e qualquer cultura, uma vez que distorcem os desejos e as habilidades dos agentes culturais, que agora perseguem o errado e não o certo. O pecado afeta todas as coisas. E nós temos que prestar atenção em duas questões. Não devemos achar que escaparemos do pecado e dos seus resultados abrigando-nos em nossas contraculturas. Porque nós sabemos muito bem que até mesmo no nosso meio existe pecado. Por outro lado, também não podemos nos esquecer que o pecado infecta a maneira em que todo o trabalho e desenvolvimento da cultura são realizados, ou de que os ídolos se encontram no âmago de toda a cultura.
Achar que nós vamos conseguir transformar a cultura deste mundo numa cultura plenamente, unicamente cristã, também é uma ilusão. Porque isso só vai acontecer quando houver um novo céu e a nova terra. Então isso nos limita, por um lado, de não nos fecharmos dentro dos nossos círculos, mas por outro lado, de também não sermos otimistas demais, triunfalistas demais, de acharmos que nós vamos conquistar o poder deste mundo e transformar o Brasil para Cristo, e termos um governo cristão que vai resolver todos os problemas do nosso país. Exatamente essa visão da direita religiosa nos Estados Unidos. Nós vamos instituir um governo baseado unicamente em cima dos princípios bíblicos. Uma visão bastante triunfalista. E existem outras religiões que estão tentando fazer isso. É só nós olharmos o que está acontecendo no Iraque e na Síria. Portanto, nós temos aqui que ter uma posição bastante realista. Qualquer excelência no mundo, sabedoria ou virtude, é uma dádiva imerecida de Deus. Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Existe coisa boa nesse mundo. Nem tudo lá fora é ruim. Existem coisas boas acontecendo na música secular. Existem coisas boas acontecendo na literatura secular. Existem coisas boas acontecendo na ciência secular. Existem coisas boas acontecendo na educação secular. Mas também existe muita coisa ruim acontecendo. Não é só bom, não é só ruim. Graça comum não é graça salvadora ou especial. É uma força restringente que permite o surgimento de coisas boas no mundo. E por intermédio de pessoas que não conhecem a salvação oferecida por Cristo. A graça comum de Deus segura este mundo. John Murray, ele vai dizer: graça comum é cada favor de qualquer tipo ou grau, excluindo a salvação, que esse mundo não merecedor e amaldiçoado pelo pecado usufrui das mãos de Deus. E existem coisas boas acontecendo pela graça comum através de pessoas não crentes. E nós temos que reconhecer isso. Nós não somos os únicos agentes de transformação positivos deste mundo. Só nos lembrarmos de pessoas como na Índia, como foi lá pela independência da Índia, Gandhi. Ou aqui no Brasil nós já tivemos pessoas não cristãs, ou pelo menos não evangélicas, que lutaram por questões importantes em favor dos pobres, contra a corrupção, a favor da justiça. É a graça comum de Deus em ação. Embora a doutrina da criação mostre a boa qualidade do trabalho e das vocações chamadas seculares, e nos oferece uma visão para o desenvolvimento da cultura, a doutrina da queda nos adverte contra a utopia e o triunfalismo. A Nova Jerusalém não acontecerá em João Pessoa, não acontecerá em Belém, não acontecerá em Nova York. A Nova Jerusalém é obra de Deus, no fim dos tempos. Por fim, se pensarmos na redenção e restauração, na vinda de Cristo, na sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão, aqui nós temos um grande significado para o engajamento cultural. Francis Schaeffer vai dizer: o pecado arruinou e desfigurou cada aspecto da vida. Assim,
a salvação de Cristo também deve renovar cada aspecto da vida. No entanto, o poder salvador e governador de Cristo geralmente chega a nós em 2 estágios, e nós não podemos esquecê-los. Por um lado, chega a nós como o reino da graça salvadora de Deus, cujo acesso é somente por meio do novo nascimento e da fé em Cristo. Cultura boa nenhuma nos vai levar ao acesso do reino da graça salvadora de Deus. João 3:3-5 enfatiza isso, na conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus declara: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Colossenses 1:13 vai nos dizer a mesma coisa, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Há sim uma contraposição entre o mundo, o reino das trevas, e o reino da luz. Por outro lado, temos o reino da retidão, justiça e bênção. Essa nova ordem social que se mostra agora, especialmente no seio da igreja. 1 Pedro 2:9 enfatiza isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bavinck vai dizer: a graça não extingue filosofia, oratória, arte, ciência, teatro, leitura, negócios ou economia. Ela refaz e restaura esta ordem. Portanto, a cura do pecado acontece em todas as áreas da vida. Na privada, na pública, dentro da igreja e fora dela. No entanto, a igreja é o grande instrumento dessa restauração de Deus. E mesmo assim, cada cristão no mundo também representa este reino. Eu quero concluir, depois dessa abordagem um tanto difícil que Timothy Keller ele faz, e eu tentei resumir e torná-la mais palatável para vocês do que é no livro, que é bem mais complexo e difícil. Mas qual é, então, o cenário do nosso engajamento cultural cristão? Primeiro, nós precisamos perceber que não há como separar nossa vida espiritual ou eclesiástica da vida secular ou cultural na qual estamos inseridos. Não existe crente de domingo e não crente durante esta semana. Ou você é filho do reino da luz, ou você não é. E isso vai ter que ter consequências em todas as nossas ações durante todos os dias da semana. A maneira como eu dirijo o carro tem a ver se eu faço parte do reino das trevas ou do reino das luzes. A maneira como eu lido com os meus negócios. A maneira como eu lido com o Estado. A maneira como eu consumo cultura. A maneira como assisto televisão. Não é um campo neutro apenas, e sim, ele reflete a minha relação com o reino das trevas ou o reino da luz. Portanto, cada aspecto da nossa vida, nossa vocação profissional, nossa vida civil, nossa vida familiar, a maneira como nós nos recreamos, nossa vida material, nossa vida sexual, nossa vida financeira, nosso engajamento político, deve ser apresentada como um sacrifício vivo,
a Deus. E é exatamente isso que Romanos 12, 1 a 2 nos diz com o texto que eu iniciei essa mensagem. Portanto, algumas dicas práticas agora no final em relação ao nosso engajamento cultural. Primeiro, nós devemos viver neste mundo como residentes da cidade na qual estamos. Devemos nos envolver nas coisas da cidade. Nós devemos nos envolver nas grandes causas. No entanto, sempre lembrando que nós somos estrangeiros. Aqui é passageiro. Nós somos peregrinos. E só estamos aqui por um pouco de tempo. A nossa morada eterna não é aqui. Segundo, podemos, devemos, precisamos realçar os benefícios da profissão secular de cada um. Você não deve se sentir um crente segunda classe porque você não tem chamado pastoral ou missionário transcultural. Você tem uma vocação como qualquer outro e deve viver a sua vida dentro desta vocação, cumprindo a tarefa dada por Deus a você. Não existe essa coisa, eu sou banqueiro porque não tive outra oportunidade, mas no fundo, eu gostaria de ser... Não. Viva a tua vida profissional como uma vocação, um chamado de Deus para a sua vida. Muita gente, muito crente, acha que ele vai viver a vida secular somente para ganhar dinheiro, para fazer uma coisa boa na igreja depois. Viva a tua profissão já fazendo coisas boas. Em favor da sociedade, do bem do comum e do reino de Deus. Não vamos fazer essa distinção entre vida secular e vida sagrada. Sua profissão pode ser sagrada também, como médico, como professor, como engenheiro. No entanto, nunca nos esqueçamos da importância de edificarmos o corpo de Cristo e a igreja. É o contraponto. A tua ação aqui. As suas tarefas aqui. Adote uma perspectiva de engajamento cultural moldada por todo o enredo bíblico. Criação, queda, redenção e glorificação. De modo que não sejamos pessimistas demais, nem otimistas demais quanto à possibilidade de mudança cultural. A igreja não deve ser como o mundo. Mas a igreja também não pode ser um corpo tão estranho ao mundo que o mundo não consegue mais se relacionar com ela. Vocês conseguem entender isso? Nós nos engajamos no mundo, mas não somos o mundo. E também não conseguimos construir uma barreira tão grande ao redor da igreja que a cultura não entra na igreja. Nem pessimistas demais, nem otimistas demais. E por fim, confirmemos sempre a presença da graça comum. A graça comum está presente não somente na igreja, mas Deus está agindo no mundo. E nunca esqueçamos disso. Por outro lado, nunca esqueçamos que o pecado também está presente lá. Que a natureza humana é pecaminosa e caída. Com essas 4 questões, eu estou tentando achar um equilíbrio. Somos residentes e, ao mesmo, estrangeiros na nossa cultura. Realçamos os benefícios da profissão secular, sem deixar de dar importância à edificação da igreja e às vocações específicas. Adotamos uma perspectiva de engajamento cultural, sim, que não é nem pessimista, nem otimista demais.
E por fim, entendemos sim que a graça comum de Deus está presente neste mundo, mas nunca esquecemos que o pecado está agindo porque a natureza humana é caída. Eu gostaria de concluir com 1 minuto de reflexão sobre as nossas vidas pessoais. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: de que maneira você tem se engajado na cultura lá fora ou aqui dentro da igreja? Porque nós podemos cair do cavalo dos dois lados, como eu tentei mostrar nessa mensagem. Nós podemos nos envolver tanto lá fora, que nós nos superadaptamos e somos estranhos aqui. Ou nós podemos ser tão fixados aqui, que nós não construímos mais pontes lá para fora, com o objetivo de alcançarmos as pessoas. Então, gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e fizéssemos essa pergunta a nós: qual que é o risco maior que eu tenho? De estar me isolando ou de estar me superadaptando? E vamos pedir que Deus nos dê esse equilíbrio entre essas duas posições, individualmente e como igreja. Querido Deus e Pai, estamos perante um tema complexo, um tema difícil, mas um tema que mexe com cada um de nós. Querido Deus e Pai, nunca queremos esquecer que somos residentes deste mundo. Temos tarefas, responsabilidades aqui. Tanto com as nossas profissões, com a nossa mera presença neste mundo. Devemos ser, sim, forças importantes no moldar da cultura deste mundo. Por outro lado, Senhor, que nós nunca esqueçamos que somos peregrinos, que aqui não é o fim. A nossa jornada vai muito além. E somente na glória, Senhor, que nós vamos viver numa cosmovisão e cultura completamente bíblica, onde o governo vai ser completamente bom e perfeito, porque Tu serás o nosso Rei, o nosso governante, o nosso Salvador, Tu já és. Querido Deus e Pai, que nós entendamos que estamos nesse meio, entre a ação daqui e aquilo que ainda está por vir. Que nós não nos fechemos como igreja, que nós não construamos muros ao nosso redor, de tal forma que ninguém mais consegue penetrar. Mas, Senhor, que nós também não nos superadaptemos à cultura, perdendo a luz de Cristo que irradia através de nós, Senhor. Perdendo o brilho, perdendo o poder do sal de transformar, de mudar. Querido Deus, que nós como igreja e pessoalmente achemos esse meio termo, esse equilíbrio, Pai. Que Tu nos dês graças, em nome de Jesus. Amém.